Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, o quarto Evangelho do Novo Testamento, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo 15. João 15, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Jesus é quem está dizendo, falando aos seus discípulos, e ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. O que uma videira produz, irmãos? Ficaram em dúvida? Vou perguntar de novo: o que uma videira produz? Uva. Jesus está dizendo: eu sou uma videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto Ele limpa. Traduções mais antigas, Ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Repita comigo: o segredo. Diga mais forte: o segredo é a permanência. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui tem 3 estágios no versículo 6 do que acontece com quem não frutifica. Eu vou ler de novo: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Repita comigo: será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Diga: e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Repita comigo: e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Resposta de oração: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Traduções mais antigas: o gozo. É um prazer, é uma alegria incompreensível. Versículo 12: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos. Olha o que Jesus está dizendo: vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça,
a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém. Diga assim: Espírito Santo, fala comigo essa noite, pelo nome de Jesus. Jesus Cristo, Ele vai usar um exemplo, algo que os judeus conheciam muito bem. Jesus vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira. Esse termo videira é um termo muito usado no Antigo Testamento, principalmente no livro de Salmos de Davi, porque a videira era Israel. Um dia Deus escolheu o povo de Israel para dar frutos, só que Israel falhou na sua missão. Israel se misturou com as nações da terra. Israel caiu nos pecados de idolatria. Quando eu falo Israel, não estou falando de um homem, eu estou falando de um povo, eu estou falando de uma nação. Israel foi escolhido por Deus para ser a videira verdadeira, mas Israel falhou. Israel renegou o plano de Deus. Israel abriu mão do que Deus tinha para eles. Olha para quem está do teu lado, diga assim: todas as vezes que você rejeitar o que Deus tem, Deus vai levantar outra pessoa. Não se acha a última bolachinha do pacote. Ah, Deus está insistindo tanto tempo comigo, eu sei que Quando a rainha Vasti não se apresentou, o Senhor disse assim: já tenho outro, já tem Esther preparada. Quando Saul rejeita o Senhor diz assim: Samuel, pare de chorar, porque eu já escolhi outro para ser o rei. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, Ele está falando: Israel falhou e Deus levantou outro. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E eu quero ressaltar com vocês que videira gera uva, figueira gera figo, videira gera uva. E há um propósito em Jesus falar de uva, mas eu vou deixar isso para o final da minha ministração. E o Senhor vai dizer assim: vocês são os ramos. Todo ramo que não der fruto, o agricultor vai cortar, mas o que der fruto, Ele vai podar, para que produza mais frutos ainda. Irmãos, não é difícil ir muito longe e ver nas Escrituras ou na nossa caminhada cristã quantas pessoas eram um ramo frutífero, era uma bênção, tinha tudo para ser uma bênção nas mãos de Deus. Teve tantas experiências, teve tanto conhecimento, Deus derramou tanta graça. Onde abundou o pecado, superabundou graça. E esse ramo parou de frutificar. E o que acontece com quem deixa de frutificar? Primeira coisa, esse ramo vai ser cortado. Eu tenho certeza, às vezes eu preciso chamar algum jardineiro para aqui mexer no jardim da igreja. Aí vem, a gente fica até com dó, mas vem e vai arrancando um monte de coisa que não serve. Tudo aquilo que não dá fruto, o próprio Deus vai tirando do lugar. Tudo que não dá fruto, o próprio Deus vai tirando do lugar. Tira. E o que acontece com quem é tirado? Seca. Tirar, o que é tirar? Olha que coisa mais séria. Jesus está dizendo que o próprio Deus, o dono da igreja, vai ter momentos em que Ele se encarrega de cuidar do jardim, e vai ter ramos que Ele vai tirar. Cadê o irmão? O irmão estava aqui, o irmão não estava mais. Fez visita, chamou o irmão. O que acontece com o irmão? Ele não quer cumprir o propósito, o próprio Deus está o limpando. Limpa e seca. Eu acho uma coisa incrível na caminhada cristã, que até o irmão feinho,
Andando com Jesus, parece que aparece um rosto, um brilho no rosto dele. Você já deve ter visto isso. Um brilho aparece no rosto de quem está andando com Jesus. Mas o bonito, quando para de andar com Jesus, até o rosto dele enfeia, porque o brilho desaparece. Seca tudo, seca as finanças, seca o chamado, seca tudo. E o que vai acontecer? Vai ser usado. Ô irmão, o que a gente faz com graveto? Você vai fazer um churrasco em algum lugar, você vai fazer uma fogueira em algum lugar, você não vai pegar raminhos verdes, você vai pegar gravetos secos. Jesus está dizendo, isso é o que acontece com quem não dá fruto. Qual que foi a diferença? Repita comigo, permanência. A diferença é a permanência, a diferença é a permanência, o segredo é a permanência. Deus quer que eu e você possamos permanecer na presença dEle, permanecer no quarto da oração, permanecer na obediência às Escrituras. E por que muitos não permanecem? Não é porque para uns são mais fáceis e outros é mais difícil, é porque tem alguns que decidem ficar com Jesus, mesmo quando tem muitos indo embora. É porque tem alguns que escolhem ficar com Jesus quando parece que Jesus já não está fazendo o que prometeu fazer. É porque tem alguns que querem ficar com Jesus quando parece que já não está dando resultado ficar com Jesus. Em João 6 a Bíblia vai dizer que por causa do discurso de Jesus, Jesus não massageava ego, Jesus não era político, Jesus não ligava com multidão. Por causa da pregação de Jesus, muita gente vai embora, muita gente sai da igreja de Jesus, fica um grupo pequeno. E Jesus não se apoiava em quantidade de gente. Jesus olha para os que ficaram e disse assim: e vocês também querem ir embora? Pedro olha para Jesus e diz assim: para quem? Para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Estava uma opressão enorme o grupo de Jesus. Muita coisa já não estava dando certo, como no início de tantos milagres. Mas Pedro ficou, depois de descobrir que além das coisas que na terra Jesus pode dar, Jesus é capaz de dar uma coisa que ninguém consegue dar, que é a vida eterna. Ele permaneceu. Você vai enfrentar lutas para permanecer no quarto da oração, no culto, no estudo da palavra, e é isso que vai definir a sua vida lá na frente, é a sua permanência. Jesus, ele vai falar agora também de ramos frutíferos. Mas esse termo, ramos frutíferos, nos remete ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis, quando dos filhos de Jacó vai ter um que tem uma bênção especial, que era José. E a própria Escritura testifica, debaixo de uma profecia de teu pai Jacó, que José era um ramo frutífero, cujos frutos desciam pelo telhado. Por que eu e você temos que nos importar em dar frutos? Porque a Bíblia diz que quem dá fruto tem oração respondida. Você quer ter oração respondida na sua vida? Não tem coisa melhor do que ver Deus responder oração. É para quem dá fruto. Jesus diz assim: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome eu dou para vocês, se vocês derem frutos. A outra coisa que acontece com quem dá fruto, Jesus diz assim: se vocês derem fruto, o meu gozo, eu li alegria, mas a tradução original é gozo, que é algo acima de alegria, é uma coisa que não se contém. É o que acontece com os discípulos quando estão voltando do evangelismo e chega para Jesus cheios de alegria. Vai ter momento na sua vida que nada vai parecer ter sentido. Vai ter momento na sua vida que nada vai parecer dar alegria. Dinheiro não dá alegria, carro não dá alegria, emprego não dá alegria. Vai ter uma alegria que a gente só vai encontrar na presença de Jesus. E essa alegria vem para quem está frutificando na obra de Deus. Para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo.
Quem está frutificando, a Bíblia diz que eles alcançam um novo nível de intimidade. Até esse instante da Bíblia, quem seguia Jesus era servo. E a gente às vezes até canta servos, ou usamos esse termo, somos servos do Senhor. Mas Jesus diz que quem frutifica mudou de estágio. Ele deixa de ser servo e agora ele vai ser íntimo, ele vai ser amigo. Porque patrão não tem obrigação de contar para funcionário quando vai viajar, o que é que vai fazer. Mas o amigo não só conta, como também deixa um lugar e chama para ir viajar com ele. Jesus está dizendo que vocês derem frutos, vocês vão ser meus amigos. E marca de amigo é contar segredo. Jesus quer pessoas para contar coisas que ele ainda vai fazer na terra, mas isso é para quem frutifica. José era um homem frutífero, só que para frutificar a Bíblia diz que o agricultor vai exercer podas. E poda dói. E cortar um ramo, até biologia vai dizer, na hora que você quebra um ramo, eu não estou falando de Bíblia, estou falando de ciência, que quando você quebra o ramo e sai aquele líquido branco, a seiva, é como se a árvore sentisse dor naquela hora. Poda dói. Só que Deus está mais interessado na sua frutificação do que no seu conforto. As podas não são sinais de que Deus não te ama. As podas são sinais de que Deus está gostando da sua caminhada. As podas não são sinais de punição. As podas são sinais de que Deus está vendo em você um potencial que nem você foi capaz de encontrar até hoje. José, 17 anos, servindo ao seu pai Jacó. De todos os filhos de Jacó, José era o filho exemplar. Você vai perceber que para José, Jacó ensina até o jeito que se dobra dinheiro num saco. Quando você percebe que no final da história de José com os egípcios, deixa trouxinhas de dinheiro, você vai entender que ele era muito bem ensinado pelo seu pai em contagem. Por isso que se torna governador. Até na maneira como dobra dinheiro se conhecia um judeu. José foi o filho exemplar. José era aquele filho que dava alegria ao pai quando todos os outros não estavam ligando com a sua vontade. José se importava com o querer do pai. E porque ele era tão obediente, e porque ele era tão frutífero dentro de casa, Deus vai exercer uma poda na vida de José. Deus vai permitir que os irmãos de José, por ódio, o vendem para outra terra, e ele vai parar em terra estranha. Foi punição de Deus? Não. Foi ação de Satanás? Não. Foi porque Deus não cuidava de José? Não. É porque Deus estava vendo em José coisas que nem ele percebia ainda. Se não for mediante as podas, você nunca vai descobrir o potencial que um dia Deus te criou e colocou dentro de você. José, ele vai parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele se torna um excelente administrador. Seja fiel no pouco. Se você é um funcionário, procure ser um excelente funcionário. Procure fazer além do que te pede, sair um pouco mais tarde, porque Deus olha esses momentos. José era exemplar. Aí na casa de Potifar, José se torna rapidamente o contador oficial. Tudo vai ficar na mão de José. Você não tem coragem de deixar coisas valiosas na mão de uma pessoa que não tem cuidado, mas você tem coragem de deixar coisas valiosas quando você vê uma pessoa zelosa. José, ele vai frutificar em terra estranha. José vai frutificar em terra de gente que conversava outra língua. Você já parou para pensar que José falava em hebraico e na casa de Potifar se falava em egípcio? Eu não sei como que eles conversavam lá,
Mas eu só sei que esse menino teve que aprender muitas coisas longe da casa do pai dele. Ele teve que aprender a mexer com dinheiro diferente. Ele teve que aprender a mexer com coisas diferentes. Ele teve que cuidar da casa do segundo maior oficial de um país. Deu tão certo, mas deu tão certo, mas José frutificou tanto lá, que Deus vai exercer outra poda na vida de José. Deus vai permitir uma calúnia, que José vai ficar sem defesa e vai parar dentro de uma cadeia. Foi o diabo? Não. Foi porque Deus não protegia José? Não. Foi porque Deus estava querendo despertar dentro de José um potencial que nem ele sabia que ainda tinha. Dentro da cadeia, aquele rapaz era tão organizado que ele se tornou o preso que comandava todos os cárceres da prisão. E certamente, se você for em alguma cadeia, você vai perceber que algumas elas têm um zelo, eles têm um cuidado de manter a limpeza, mas você nunca vai ver dentro de uma cadeia o preso com as chaves da prisão, a não ser na história de José. José, ele vai ficar com chave. José, ele vai ter livre acesso, porque ele fazia muito bem feito o que Deus punha na mão dele. Como que você é no seu serviço? Como você é com o pouco salário que você reclama? Como você é com as oportunidades que Deus te dá? Que horário você chega nos lugares? Que horário você sai? O que você anda fazendo com as provas que Deus está trazendo nas suas mãos? José tirava de cor. Na cadeia ele se torna o chefe. Ninguém consegue esconder quem Deus está querendo fazer frutificar. Ninguém. Na cadeia, Deus percebe que José é muito frutífero, e Deus vai ver dentro de José algo que nem José é capaz de perceber. Deus agora vai botar num lugar que havia sido preparado para ele. Eu não vou dizer poda, eu vou dizer promoção, porque quem suporta as podas, o próximo estágio é se assentar na mesa dos reis. Preste atenção, eu vou repetir, você vai entender porque eu estou te dizendo isso. Quem suporta as podas, o próximo estágio é se assentar na mesa dos reis. José, em questão de 24 horas, ele é posto como governador do Egito. Um cargo, um decreto vai ter que ser criado para criar um cargo que nem havia ainda. Jesus disse que ele era a videira. E eu vou terminar minha ministração por aqui. Uva é muito conhecido na Bíblia. Numa sociedade cuja bebida é o vinho. O vinho, ele é tão envolvido na história da humanidade que em toda a Bíblia se cita. E hoje em dia tem pessoas que são pagas para experimentar vinho, para analisar vinho. Esses dias eu achei muito interessante, porque parece até surreal. Houve uma festa na Inglaterra e foi chamado o presidente dos Estados Unidos, o Trump, e botaram uma mesa aqui maior do que a profundidade desse salão, taças e vinho. A uva, diferente de qualquer outra fruta, ela tem um sentido muito especial na Bíblia. Repita comigo, ela só serve para ser amassada. A manga não vai servir para ser amassada, o limão não vai servir para ser amassado, mas a uva na Bíblia, ela serve para ser amassada e tirar suco. Ela serve para ser pisoteada, Gideão. Ela serve para ser pisada no tonel e gerar ali o vinho, o suco, o fermento. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquilo que vocês estão gerando é para ser amassado, é para ser pisoteado, porque se você suportar isso,
Daqui um pouco isso vai estar sendo analisado em algumas mesas. Se você suportar isso, depois você vai estar nas taças, assentada nas mesas dos reis. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. É porque a uva, diferente de todas as outras frutas, elas vão servir para ser amassada. Os amassões de Deus na sua vida, os apertos de Deus na sua vida, é um sinal, não de castigo, não de falta de proteção. É porque está no último estágio daquilo que Deus tem para fazer na sua história. Depois de amassar, depois de apertar, vai sair o que realmente foi criado para ser feito. Vai parar na mesa de rei, vai ficar na mesa de autoridades, vai estar assentado em lugar dos príncipes dessa terra. Vocês são os ramos. As podas de Deus é para que produza mais frutos. É para que produza mais frutos. Mas a uva, eu sei que terminou o processo dela, não quando o pé está carregado, mas quando elas completamente foram pisoteadas. Estão pisando em mim, estão mexendo comigo. Aguenta, talvez é Deus te podando. Ah, mas olha lá, eu não estou aguentando mais levar desaforo para casa. Talvez seja tratamento de Deus. Deixa Deus te pisotear. Deixa Deus permitir que no tonel você seja pressionado. Porque daqui um pouco o que será analisado não vai ser o vinho, vai ser o seu testemunho. O que vai ser analisado daqui um pouco é a sua história, a sua resistência. E quanto mais antigo o tempo desse pisoteamento, mais saboroso e valioso é esse vinho. Vai estar num lugar de honra. Coca-Cola você encontra em toda casa, mas nos jantares dos reis você não encontra Coca-Cola. Você vai encontrar o vinho. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus está te preparando para lugares que você nem imagina. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche teus olhos, curve sua cabeça. A uva foi criada para isso. Tem alguma coisa dentro de você que só vai aparecer se Deus permitir que te pisoteie. Tem algo dentro de você que Deus só vai encontrar se você permitir que seja espremido. Tem algo dentro de você, uma preciosidade dentro de você que só vai surgir. Essa prova não vai te matar. Essa prova não vai te destruir. Você acha que vai te destruir, você até ora que não vai aguentar. Mas Deus sabe que mediante isso é o que Ele vai conseguir extrair o mais precioso que existe dentro de você. Vocês são os ramos, e todo ramo que dá fruto Ele poda para que produza mais uva, no final mais vinho ainda. Deus quer levantar pessoas frutíferas, porque ramo que não dá fruto vai secar, vai sair, vai ser queimado. Mas os que dão frutos, os que ganham almas, os que falam de Jesus, os que são cheios do Espírito Santo, esses vão conseguir exalar a essência do Criador. Você que deseja ser uma pessoa frutífera, você que talvez diz: eu não estou conseguindo dar fruto, não. Eu estou há 10 anos na igreja, até hoje não ganhei uma alma, eu não consigo dar fruto. Deus não quer que você seja um ramo cheio de folhas que enfeita mais um lugar. Deus quer que você seja um ramo que Ele encontre frutos. Você que deseja ser frutífero, porque talvez reconhece que já foi e não é mais, ou quem sabe nunca conseguiu ser, e está pensando em deixar de ser se já o é. Eu queria orar por você. De onde você está, levante as suas mãos.
Você que sente que não dá fruto, você que já deu e não dá mais, você que está pensando que já nem está adiantando mais esse negócio, levante a sua mão, diga assim comigo: Senhor Jesus, Tu és a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Eu não quero ser o ramo cortado. Me perdoe por não permanecer na oração, na obediência, nos cultos, nos encontros, na Tua presença. Senhor, eu quero ser o ramo frutífero e eu aceito as Tuas podas, porque eu sei que por meio delas o Senhor está me levando a gerar mais frutos ainda. Me ajude, Espírito Santo, a suportar o pisoteamento. Me ajude, Espírito Santo, a suportar quando eu estiver sendo exprimido. Eu sei que algo de bom Deus está querendo tirar de mim, no nome de Jesus. Levante bem alto as suas mãos. Senhor Espírito Santo, ajuda a cada um. Remova toda a esterilidade, remova, Senhor, toda maldição hereditária, remova toda praga, Senhor, que vem nas plantações espirituais deste homem, desta mulher. Senhor, esclareça essa noite tudo que os está impedindo de frutificar e traga um desejo de ser frutífero, e traga um aceite as podas do Senhor, e traga uma confiança de que a Tua poda não vai nos matar, mas só vai conseguir fazer com que a gente dê mais frutos ainda, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se Deus hoje te espremesse para tomar vinho, porque a Bíblia diz que tem cálices diante de Deus. Se Deus te espremesse para tomar o que existe dentro de você, que tipo de vinho seria? Que eu e você sejamos esse cacho carregado, que quanto mais podado, mais fruto dá ainda, e que possa encher o cálice do prazer de Deus. Marque um período todos os dias para orar. Pastor, eu não consigo orar. Tem vários livros, vários até meus, que vai te auxiliar a orar. Pastor, eu estou muito fraco. Chame irmão para orar. A gente tem oração todos os dias na igreja. Pastor, eu estou tão desanimado. A gente acabou de sair do encontro. A gente marca encontro quase todo mês para que você seja frutífero. Aproveite as oportunidades de permanecer, no nome de Jesus. Amém? Eu quero te dar um recado. Sente aí rapidinho. Irmãos, dia 8 de novembro, sábado que vem, às 5 horas da tarde, teremos o nosso encontro de mulheres. Você, mulher que ainda não fez a sua inscrição, é apenas R$15. É para poder ajudar nos alimentos, nos refrigerantes. Procure a Bianca no final do culto ou no WhatsApp, tá? Vai vir a missionária Fernanda, ela é psicóloga, vai ser uma bênção. Conto com vocês, mulheres. Aproveite e convide outras mulheres. Ela vai ministrar para as mulheres aqui no sábado às 5 horas e no domingo que vem para toda a igreja. Amém? Nesse final de semana nós fizemos um encontro de experiências com Deus em Tuverava. Foi tremendo, irmãos, foi tremendo o que Deus fez ali. Hoje de manhã, ontem também, mas repousou uma glória que todo mundo se encurvou e começou a chorar. E Deus pegou o controle, não tinha mais horário para conduzir. Aproveite esses momentos. Eu queria te contar um pouquinho como foi lá. Nós chegamos sexta
Sexta nós tivemos culto, depois do culto nós fomos fazer uma vigília, e foi uma presença tremenda na vigília que nós fizemos. Irmãos, fomos dormir por volta das 2, 3 da manhã, tivemos que acordar muito mais cedo, porque os animais da mata acordaram a gente, e os meninos no quarto também falavam mais alto que tudo. Lá pelas 5:30 da manhã, o pessoal já estava tudo acordando, dormindo 3 horas só, e ninguém cansado, todo mundo renovado, como se tivesse dormido 10 horas. Eu ouvi todo mundo falando isso. O que a presença de Deus faz? No sábado nós começávamos os nossos cultos de manhã com períodos de oração, rodas de devocional. Tivemos 2 cultos sábado de manhã. À tarde nós tivemos uma atividade bíblica de homens com experiência com Deus. Veio um casal de Goiânia, de 75 anos, 75, 77 anos. Esse homem é a primeira vez que vai numa igreja evangélica, chega para brincar de teatro, de experiências com Deus, e ele já entrou no clima e se tornou Ezequiel. O homem saiu chorando com a sua família, o encontro que ele teve com Jesus ali. Eu não estou te falando que foi um menininho que estava lá brincando, não. Era um senhor de 77 anos que pegou a estrada de Goiânia para vir para uma chácara de Ituverava. Sábado à noite esteve ministrando o pastor Mateus, ontem foi tremendo. Na sexta, o pastor Alexandre ministrou sobre os dons espirituais. Hoje nós tivemos também o devocional, 2 cultos pela manhã. Aproveite esses momentos de sair. É na simplicidade da natureza, é nas coisas simples, longe da internet, que a gente vê Deus. Os homens da Bíblia não viram Deus em hotéis, tanto que quando vai falar de hotel, Maria não encontra um para fazer Jesus nascer. Os homens da Bíblia vão ver Jesus em lugares no meio da natureza, separados, pagando o preço. Amém? Te deixo o convite para carnaval. Nós vamos fazer um retiro numa chácara fora, para você estar aí com a gente. E já estou te falando até a idade do irmão que estava lá, para você não achar que está velho demais para dormir no chão, pegar um colchão e sair com o povo de Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Tivemos também um caça-talentos ontem à noite, muitos dons foram despertados lá. Pouco você vai estar vendo esses irmãos pregando, cantando. Foi coisa tremenda de Jesus. Nós vamos postar o vídeo depois. Compartilhe, assista o que Deus fez. Até um depoimento desse senhor que veio participar com a gente. Foi uma coisa linda. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Feche teus olhos, curve a sua cabeça. A Bíblia diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E vai dizer também que o salário do pecado é a morte. Mas há um dom em Cristo Jesus, há uma graça, há um presente que é a vida eterna. Você que desceu as águas do batismo, eu quero te convidar nessa hora a se curvar diante do Senhor, a pedir perdão pelos seus pecados. Se você guardou mágoa, liberar perdão. E se você não desceu as águas do batismo, se propõe a estar no próximo, nos procure para ter ensinamento da palavra. Eu vou dar um instante aí para que você entre nessa semana, se for cear ou também não, mas confessando a Deus os teus pecados e por eles pedindo perdão ao Senhor, porque todos pecaram e precisam da glória de Deus.
vida de Cristo, a vida que invadiu o túmulo e o levantou após 3 dias, a vida que vivifica o espírito, o corpo e a alma, que essa vida passe para nós através da Santa Ceia dessa noite, no nome de Jesus, amém. Você que está em plena comunhão com o corpo de Cristo, tendo descido as águas do batismo, saia do teu lugar, pegue o pão, o cálice e retorne para juntos cearmos. Levante o pão aos céus. A Bíblia diz que este pão partido representa o corpo de Jesus, que foi picado para que eu e você tivéssemos a vida eterna.
Pai, nós te damos graças pelo teu sacrifício. Quantas coisas nós não suportamos, mas por amor a nós o Senhor suportou a morte de cruz. É pelo teu sacrifício que hoje temos acesso ao Pai e a esperança da vida eterna. E hoje nós comemos este pão, trazendo à memória o teu martírio no Calvário. Vamos comer do pão, dando graças a Deus. Levante o cálice. O cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado em 7 lugares. E eu quero te convidar a fazer uma confissão de fé. Diga assim: eu recebo nessa noite o sangue que escorreu da cabeça de Jesus no Getsêmani, e por este sangue eu venço a opressão e a tentação de desistir. Diga assim: eu recebo o sangue que foi escorrido quando a barba de Jesus foi arrancada, e por este sangue eu venço toda vergonha, todo complexo de inferioridade, e recebo a restauração da minha identidade. Diga assim: eu recebo o sangue que foi derramado da cabeça de Jesus através da coroa de espinhos. Por este sangue eu tomo posse da minha prosperidade financeira, e toda maldição dos cardos e abrolhos está destruída na minha vida, pelo nome de Jesus. Diga assim: eu recebo o sangue de Jesus que foi derramado dos chicotes nas suas costas, e por este sangue eu tomo posse de muita saúde física, mental, emocional e espiritual. Diga assim: eu recebo o sangue que foi derramado das mãos de Jesus, e por este sangue eu declaro que onde eu colocar as minhas mãos será abençoado e dará certo. Diga assim: eu recebo o sangue que foi derramado dos pés de Jesus. Eu recebo firmeza para cumprir o meu chamado, para ir e pregar o Evangelho. Eu não vou tombar, eu não vou titubear mais, eu vou permanecer no caminho de Deus. E por fim, diga: eu recebo o sangue que foi derramado através da lança, quando o lado direito de Jesus foi ferido. Eu recebo a cura de todas as traições, de todas as decepções, de todas as frustrações de quem andou ao meu lado e me feriu. Beba do cálice dando graças a Deus. Oh
Levante as suas mãos bem alto. Diga assim: Pai, eu consagro o mês de novembro ao Senhor, e eu quero apenas te pedir que o teu reino venha e a tua vontade, que é melhor que a minha, seja feita durante todo este mês, pelo nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê muita paz. Amém. Vamos aplaudir a Jesus.